neste momento, eu estou gravando e isso implica em duas situações. Uma delas que vocês vão ter essa gravação aí para vocês, tanto no grupo do WhatsApp, se ela não ficar muito pesada, né, se eu conseguir enviar pelo grupo do WhatsApp, mas com certeza ela estará no YouTube, né, no nosso canal no YouTube. Vocês já conhecem muito bem, no último semestre nós trabalhamos com ele. Então, vocês podem procurar a partir de amanhã, essa aula minha ela estará lá. Então, se vocês precisarem de alguma coisa. E os slides que eu vou passar para vocês hoje, pessoal, também vai estar disponível a partir de hoje, tá? Numa plataforma eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp, né? Aos representantes, tanto de contábeis quanto de administração, e logo após eles enviam para vocês nos grupos, então vocês vão ter esses slides meus, essa aula de hoje, tá? Não só de hoje, como a de amanhã, enfim, todas as nossas aulas. Tá travando, né? Tá. Só um minutinho aqui, vamos ver se vai melhorar. Estão me ouvindo melhor agora? Sim. Sim. Onde eu estou aqui, tem momentos que realmente não fica tão bom mesmo, não. Estou até precisando até resolver isso. Bom, eu vou começar a passar os slides aqui para vocês, tá? Então, como eu falei com vocês, não se preocupem que vocês vão receber todos esses slides aqui que eu vou passar para vocês, tá? Estão conseguindo ver aí, pessoal? Sim. Sim? Aqui uma breve apresentação minha, tá? Eu sempre gosto, nas turmas nas quais eu estou lecionando pela primeira vez, né? Um pouco da minha história, tá? Atualmente, além da FANS, eu trabalho também no Senai de Nova Serrana, tá? Então, vocês vão me encontrar aí ou na FANS ou no Senai de Nova Serrana, atualmente, nesses dois lugares. Não fisicamente, né, porque não está tendo aula, mas trabalho nesses dois lugares. Aí tem um pouquinho da minha história, pessoal. Eu sou formado em administração, tenho 2 especializações, sou mestrando em educação tecnológica pelo Cefet. Mas o que é mais importante nisso tudo, tá? Eu até dei destaque nisso aí nesse slide. Vocês estão vendo aí na parte de baixo, né? Esse aí é o meu número de telefone, tá? É o número no qual vocês conversam comigo, é o número no qual vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, eu respondo vocês. Então, eu tenho já, mesmo antes da pandemia, mesmo antes de começar essas aulas online, né, essas situações que nós trabalhávamos de forma remota, tá? Eu sempre gostei de estabelecer uma comunicação mais eficaz, tá certo? E mais rápida com os meus alunos. Então, eu deixo sempre o meu telefone com vocês vão ter ele aí, tá? Então, por exemplo, lá estou com uma dúvida no exercício que o Daniel mandou, ou minha nota ficou errada, tal, pode me mandar o WhatsApp, tá? O momento que seja, não tem problema nenhum, né? Pode ser que eu não responda a vocês de imediato, tá? Mas a ideia basicamente é de responder todo mundo, tá? Então, não sacanhem, pode me mandar mensagem, não precisa se preocupar com isso não, tá? Bom, nós teremos, pessoal, aulas às quartas-feiras, nos 2 primeiros horários. Enquanto não começa a aula presencial, as nossas aulas elas ficam agendadas para esse horário, de 19h30 até por volta de 20h15, mais ou menos, 20h30. Se houver necessidade, se precisar, Daniel, vamos continuar a nossa aula, a gente abre uma outra aula, mais 40 minutos, não tem problema nenhum, tá? Mas a gente só tem que tomar um pouco de cuidado, porque vocês têm outras aulas mais tarde, então eu não posso invadir o espaço do outro professor, né? E se tudo der certo, né, se daqui a algumas semanas a gente voltar às aulas presenciais, que é
é basicamente o que pode ser que aconteça, tá certo? E eu torço para que isso aconteça. Aí, as nossas aulas já serão os 2 primeiros horários, nas quartas-feiras, na sala de aula, né? E eu estarei lá com vocês para tirar dúvida, né? Para tudo com vocês, tá? A nossa aula tem cálculo? Tem cálculo, tá, pessoal? Nossa aula tem bastante cálculo, tá? Mas, sem querer assustar vocês de forma nenhuma, tá? É só para vocês saberem que realmente vocês vão ter que trabalhar com números, né? Vão ter que ter calculadoras dentro da sala de aula para a gente fazer os nossos cálculos, enfim. E basicamente a gente vai tratar de estatística. Então, estatística tem fórmulas, tem cálculos, tem uma série de procedimentos que tem que ser feitos, procedimentos matemáticos, né? Importante isso aí a gente saber em cima disso aí, tá? Bom, nesse segundo slide aí, é só mais ou menos o que vocês vão ver comigo, tá certo? Até o final do nosso semestre, até dezembro, tá? Na parte de baixo, tem essas sugestões de bibliografia. Esses 3 primeiros livros, pessoal, eles se encontram na biblioteca da faculdade. Então, esses 3 primeiros livros aí, Estatística Fácil, né, do Antônio Arnaud Crespo, Estatística sem Matemática para Psicologia, Estatística para Ciências Humanas, isso tudo tem na biblioteca. Agora, eu utilizo, tá? Opa, apareceu uma mensagem aqui que minha conexão está instável. Bom, eu utilizo, pessoal, basicamente para as nossas aulas, esse livro que está em vermelho, que está em destaque aí. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui qual o livro é. Tá travando, Daniel. Não deu para escutar nada agora. Vou repetir aqui, eu vou repetir, tá? Eu basicamente trabalho com esse livro que está em destaque aí, que está em vermelho, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse livro aqui que vocês estão vendo, Estatística Básica para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Tecnológicos e de Gestão, tá? A autora é a Conceição Gentil Rebelo Tiboni. Então, você já tem isso aí, caso vocês queiram, tá? Entrar em contato, tá certo? E tentar adquirir esse livro, é o livro base para as nossas aulas. É claro que eu utilizo de outros livros, eu utilizo de outras bibliografias, mas essa é uma das principais que vocês verão eu trabalhando durante esse período, tá? Nossa carga horária do nosso curso, meninos, é 40 horas, né? Então, são 2 aulas às quartas-feiras. Tomem cuidado pelo fato de ser poucas aulas com relação à questão de perder aula, né? E toda essa questão relacionada a isso aí, então bastante cuidado com relação a isso aí, tá? E o que nós veremos, né? Os slides, pessoal, eles estão configurados para 3 etapas. Só que no último semestre, nós trabalhamos com 2 etapas. Eu deixei da forma como está, porque eu ainda não sei como é que vai ser nas próximas semanas, se a gente vai voltar para a aula presencial ou não. Mas, de qualquer maneira, essa é a matéria que eu vou trabalhar com você, seja com 2 etapas, seja com 3 etapas, tá? A nossa aula de hoje a gente vai trabalhar conceitos iniciais da estatística, né? Introdução ao estudo da estatística, origem, como é que surgiu essa questão da estatística, né? E também vocês vão, inclusive, vocês vão receber um para casa, né? Um para casa é ótimo. Que é uns exercícios de raciocínio lógico-matemático. Por quê? Porque nesses anos que eu estou trabalhando, tá? Nesses anos que eu estou trabalhando com relação à parte de estatística, eu tenho percebido, pessoal, uma certa barreira com relação à matemática. Então, eu tento dar uma quebrada nisso aí. Né? Quem tem dificuldade, quem não gosta da matemática, eu tento dar uma quebrada nisso aí para as pessoas encararem essa disciplina de uma forma diferente, tá? Então, eu até chamo isso aí de mudança de mentalidade, no sentido de você enxergar o raciocínio lógico-matemático com outros olhos, não com os olhos voltados para em relação a isso aí.
Tá? Então, basicamente, é essa a minha ideia. Tá? Nós vamos trabalhar com séries, interpretações, séries, representações gráficas, né? Ou seja, a gente vai entender como é que funciona isso tudo, tá? Na segunda etapa, né, ou que seja ainda a primeira etapa, que se for só duas, tá? A gente vai entrar em distribuição de frequência, né? Tabela de distribuição de frequência, né? E como é que se calcula a tabela de distribuição de frequência, como é que ela funciona, tá? E também as medidas de tendência central. O que são medidas de tendência central? São cálculos de média móvel e mediana, né? Tanto para dados agrupados com intervalo de classe, bem como sem intervalo de classe, né? E o que é mais importante nisso tudo, eu acho até mais importante do que o próprio cálculo, tá? É claro que o cálculo é fundamental. A gente interpretar, tá certo? E analisar esses dados através de gráficos, através de tabelas, né? A gente vai entrar nessa estatística descritiva, né? E a partir dela ter soluções para as coisas, né? Nos dar respostas para as coisas, tá? E a gente fecha essa questão, pessoal, com as medidas de dispersão. Primeiro nós temos as medidas de tendência central, que é média, móvel e mediana, né? E aí a gente passa para as medidas de dispersão, que são desvio padrão e variância. Além disso, a gente vai entrar um pouco numa estatística chamada de estatística inferencial, que é você não ter certeza das coisas, né? A gente entra em correlação, e a gente fecha com princípios de probabilidade, tá? Até inclusive essas últimas matérias, desvio padrão, correlação estatística, né? E princípios de probabilidade, são matérias que são fundamentais para a estatística 2. Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Não. E aí, o que eu Eu achei que eles assistiam a gente, não assiste não. O que eu percebo, pessoal? É que... Mas eu acho que não. Que é só professor do trem dele. Alô? Oi? Por favor, pessoal, vocês podem desligar, por favor, o microfone aí? Então, o que acontece? Então, a gente vai... Essas 3 últimas matérias aí que vocês estão vendo, elas são relacionadas à questão que vai entrar na estatística 2. Então, uma dica que eu dou para vocês aí, desde o primeiro dia de aula, tá? Pega firme nessa matéria aí, porque ela é a base para a estatística 2. Tá? Ela é a base para a estatística 2. Outra dica que eu coloquei aí, pessoal, eu coloquei até uma observação de vermelho aí, com relação ao aproveitamento de pontos. Tá? Uma sugestão que eu dou para vocês, né? À medida que o tempo vai avançando, e a matéria também, a matéria ela vai ficando, claro, com um grau de complexidade um pouco maior. Então, para vocês não terem problema comigo com relação a pontos, vocês ficarem apertados comigo com relação a pontos e tal, tentem conseguir, né, o máximo de pontos que vocês puderem para tanto a primeira, principalmente a primeira etapa, tá? Por quê? Porque aí vocês vão chegar na etapa, nas últimas etapas ou na segunda etapa, que seja, tá certo? Numa situação de pontos melhor, tá certo? Que vai te dar uma margem para você errar, porque provavelmente pode ser que você erre em função da complexidade da matéria, tá? Então, uma dica importante que eu sempre gosto de dar para os meus alunos, para eles pegarem firme no início, para que depois não tenham problema com relação a isso aí, tá? Bom, isso aqui, pessoal, é umas dicas que eu dou para os meus alunos, principalmente na parte quando a gente é presencial, mas essa aí não vai, infelizmente, não vai ter isso aí não, porque a gente está trabalhando de forma remota, né? Então, as aulas não são no laboratório, né? Só um detalhe aí com relação às nossas atividades. A partir da próxima semana, aliás, até a partir de hoje mesmo, né, vai ter um exercíciozinho para vocês. Vocês vão começar a receber as atividades para serem feitas. Então, fiquem atentos, porque são pontuações elevadas, né?
que irão fazer falta para vocês. Então, não deixem de fazer os trabalhos online ou os trabalhos presenciais, nós voltarmos às nossas aulas presenciais, porque eles são importantes para vocês se garantirem com relação à nota. Tá? Muito importante. Outra questão, tá, pessoal? Seja na aula online ou na aula presencial, eu não tenho problema nenhum em ser interrompido por aluno. Tá? Pelo contrário, eu adoro ser interrompido pelo aluno. Por quê? São perguntas pertinentes, né? E eu acredito muito que na construção do conhecimento, o debate e a conversa seja algo que tenha um peso muito grande. Então, quando o aluno me questiona, Daniel, eu não concordo com isso que você colocou, ou, Daniel, eu acho que se você for para outro caminho, você chega no resultado, a mesma coisa, ótimo, não tem problema nenhum, tá? Então, se eu estou aqui conversando com vocês aqui, explicando uma matéria para vocês aqui, e você ficou com uma dúvida, me chama aqui no chat, ou então habilita o seu microfone e comece a falar, não tem problema nenhum com relação a isso aí, tá? Isso não é uma questão impeditiva de aula, pelo contrário, eu adoro ser questionado, adoro ser interpelado, não sou o dono da razão, né? Não sou o dono da verdade, pelo contrário. Então, aguardo e espero que vocês façam isso. Tá? Bom, o objetivo dessa disciplina de estatística 1, basicamente, é esse aí, tá? O objetivo geral. Que é vocês terem e desenvolverem habilidades para levar o instrumental estatístico. Então, o que é o instrumental estatístico? São tabelas, gráficos, análises. Dentro disso, vocês vão pegar esses dados, compilar esses dados, tabular esses dados, tá? E a partir deles dar resultados. Então, a ideia é basicamente essa. É que vocês pesquem e corram atrás de dados estatísticos que vão ser importantes para vocês no futuro. Seja dentro do trabalho de vocês, sejam em outras disciplinas, seja quem tiver aí a intenção aí de continuar estudando, né, fazer um mestrado, fazer um doutorado, tudo isso vai ser importante para vocês, que vocês estão vendo aqui comigo aqui, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Comentando aqui agora e falando com vocês com relação à estatística, tá? Estatística vem do Estado, então o nome estatística deriva da palavra Estado. E isso não é uma coincidência, tá? Pelo contrário, o Estado ele é um dos, vamos dizer assim, um dos grandes responsáveis pelo peso e da importância do que a estatística tem hoje em dia. Né? Não nasceu no Estado a estatística, pelo contrário, vocês vão ver que ela nasceu na antiguidade, basicamente com o advento da Igreja Católica, tá? Que começou a fazer um censo, vamos dizer assim, né, de nascimentos e mortes dentro das cidades, né? Aí eu estou falando aí do século XVI, século XVII, né, na Idade Média e tal. Então, a partir desses nascimentos e mortes, começou a se perceber o crescimento ou a diminuição das cidades. E isso fez com que você começasse a analisar os dados. Então, a estatística é muito antiga. Tá? Ela existe, aí está falando da antiguidade, enfim, mas enfim. E, basicamente, a definição de estatística moderna, tá? É a ciência que coleta, organiza, analisa e registra os dados. Então, é a ciência que é responsável por pegar os números, pegar os dados, né, e transformá-los em informações importantes, sejam para as empresas, sejam para os governos, enfim, para os partidos políticos, seja para a decisão de se você vai vender ou não, ou se você vai tomar determinada ação dentro da empresa. Então, a estatística ela tem essa função
tá certo? Basicamente de fazer isso. E ela é muito antiga, tá? Eu falei para vocês, ela é muito antiga. Bom, aqui eu estava falando para vocês, né, da questão da denominação em relação ao Estado, né? Também falei para vocês com relação ao número de casamentos, né, população, mortes, nascimentos, alguma coisa nesse sentido, que começou essa questão da estatística, né? Vem do latim, né? Vem do latim. E aqui está falando com mais uma questão histórica com relação à estatística. As primeiras aplicações da estatística, pessoal, foram em políticas públicas, né? Por quê? Por exemplo, tá? O que que eu defino, por exemplo, como um prefeito, pensando como um prefeito ou como um governador de estado, seja na era moderna ou na antiguidade? Como é que eu posso saber o que a minha população necessita ou quais obras deverão ser feitas em detrimento de outras, né? Ou seja, em relação a outras? A partir de quê? A partir das necessidades das pessoas, necessidades dos cidadãos, dos habitantes de determinado local. Então, a partir disto, que você leva esses números, né? Toma conhecimento desses números e, a partir disso, você toma as decisões como Estado de que você vai, por exemplo, calçar determinada rua, fazer um saneamento básico, enfim, uma série de questões. Quer ver um exemplo clássico disso, pessoal? Nos últimos meses, o nosso país tem vivido muito em função dos auxílios emergenciais, né, dos benefícios emergenciais, seja aqueles com relação à perda de renda ou de redução de carga horária de quem é empregado, de suspensão de contrato de trabalho, né? Quem aí está fazendo contabilidade sabe do que eu estou falando. A partir de quê? A partir de números. Espera aí, quantas pessoas que estão precisando disso? Né? Se caso eu não conceder esse benefício, né, esse auxílio emergencial, o que pode acontecer? Quantas pessoas entrarão na linha da pobreza se isso não acontecer? Tá vendo, pessoal? É uma aplicação moderna da estatística, mas tem N, né? Outra questão é com relação ao combate à pandemia. Nos últimos meses vocês devem ter visto gráficos, vocês devem ter visto ações dos governos, e essas ações, elas basicamente, elas são pautadas nos números, como, por exemplo, a taxa de ocupação de leitos. Taxa de ocupação de leitos é um dado estatístico, tá? O número de infectados, número de mortos, né? As regiões que são mais endêmicas, ou seja, as regiões dentro da cidade ou dentro dos estados que são mais endêmicas, que são mais... Tudo isso são dados estatísticos, tá? Então, a gente pode dizer que é o seguinte, que as formulações das políticas de governo, das políticas públicas, elas acontecem muito em cima do que é passado com relação à parte estatística. Então, é um negócio, para vocês terem uma noção, que é algo extremamente fundamental para a sociedade. Então, é por isso que existe a estatística 1, é por isso que existe a estatística 2 dentro do nosso curso, né? Porque é essa estatística que faz vocês, por exemplo, tomarem as ações, né? Tanto como profissionais de ciências contábeis ou como administradores, tomarem as ações do que vocês vão fazer dentro das empresas onde vocês vão trabalhar. Né? Porque é a partir desses números e da análise desses números que vocês vão desenvolver as ações de vocês. Tá? Aqui está falando com relação a um... Isso é na realidade, pessoal, isso é um gráfico, né? É um gráfico em barras, né? E essas barras aí a gente pode chamar também de distribuição de frequência. Vocês vão ver nas próximas aulas o que eu estou falando, tá? E o que basicamente a estatística faz é você ter números para você minimizar o erro que você vai tomar nas decisões suas. Porque se você tem os números, né, esses números são confiáveis, isso é muito importante, né? Esses números necessariamente precisam ser confiáveis.
A partir dessa análise desses números, vocês vão tomar ações e a partir dessas ações é que vocês vão desenvolver os erros ou não dentro da empresa. Tá? Aqui tem um exercíciozinho, tá? Que é interessante, pessoal. Isso é uma brincadeira, na realidade. Tá? Eu vou ler aqui para vocês. É só para servir de reflexão para vocês. Tá? Olha só. Ao chegarmos a uma churrascaria, não precisamos comer todos os tipos de saladas, sobremesas e de carnes disponíveis. Para conseguirmos chegar à conclusão de que a comida é de boa qualidade, basta que seja provado um tipo de cada opção para concluirmos que estamos sendo bem servidos e que a comida está dentro de padrão. Bom, qual que é a reflexão que eu quero que vocês façam aí e comecem a pensar em cima disso aí, tá? É que é o seguinte, olha para vocês verem que coisa interessante. Para se ter ideia de determinado estudo, tá? Aqui está dizendo, ou seja, para se ter ideia da qualidade da comida, não é necessário você pegar todas as carnes, todas as saladas e todas as sobremesas. Por quê? Porque a partir principalmente do consumo das carnes, né, falando que é uma churrascaria, são carnes de boa qualidade, são carnes com tempero, bem temperadas, enfim. São alimentos que você vai dar um valor maior. E isso vale para a estatística. Se você vai, por exemplo, fazer um estudo de determinado ponto, e você necessita entender aquilo, e aquilo tem um número muito grande de números, basta você selecionar uma parte desse número, ou seja, desses números, você pode escolher ou de forma aleatória, ou vocês vão ver nas nossas próximas aulas como é que a gente pode fazer isso aí, tá? Para que você para que você tenha uma opinião sobre aquele determinado estudo, né? Isso é muito importante, porque a partir dessa análise, desse estudo de uma parte, é que vocês vão fazer algo com relação às empresas de vocês, tá? Esse slide aí, pessoal, eu não vou falar muito neles, porque agora a gente já começa a entrar nos nossos conceitos. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro conceito? O primeiro conceito que vocês têm que entender é o que é população, o que é universo estatístico. Então, vamos lá. Ó, vamos supor que eu queira fazer um estudo, tá, para entender os meus alunos de administração e de ciências contábeis. E aí eu vou na sala de ciências contábeis e lá tem, por exemplo, 20 alunos. Eu vou na sala de administração e lá tem 25 alunos. Então, somando as duas salas, nós temos 45 alunos. Quando eu pego todos os dados do meu estudo, tá? Ou seja, eu utilizo todos os dados do meu estudo, eu estou utilizando os dados do meu universo estatístico ou da minha população. Então, todas as vezes que eu falar população ou falar universo estatístico, eu estou me referindo a todos os dados daquele estudo. Tá? Por que ele se diferencia? Porque, pessoal, eu posso pegar, por exemplo, uma parte desse estudo. E ter uma parte desse estudo se chama amostra. Então, uma parte do meu estudo é minha amostra. O estudo completo, ou seja, todos os elementos, todos os dados, é minha população. Então, por exemplo, se eu pegar lá, se tem lá 45 alunos, e se eu pegar lá 5 alunos da administração, se eu pegar mais 5 alunos de ciências contábeis, ou seja, 10 alunos, esses 10 alunos é a minha amostra. E esses 45 alunos é a minha população. Tá? Um outro conceito, pessoal, eu estou vendo aqui que o meu tempo está se extinguindo aqui. O outro conceito que é muito importante para se falar para vocês é com relação à variável. Tá?
Então, peraí, vamos entender, Daniel, o que é variável? Variável é aquilo que nós estamos estudando, tá? Então, por exemplo, se eu estou querendo saber se o meu estudo, se eu estou querendo saber se nessas duas salas, quantos alunos são do sexo masculino e quantos são do sexo feminino. A minha variável é sexo. É o sexo masculino ou feminino. Tá vendo? Não, não é isso. Eu quero saber a cor dos olhos dos meus alunos. Quais os alunos que têm os olhos claros, olhos verdes, olhos azuis, olhos castanhos, olhos pretos e tal. Quais isso? Então, essa variável é a cor dos olhos. Então, a cor dos olhos, a minha variável. Não, eu quero fazer um questionário, e esse questionário é um questionário socioeconômico. Então, eu vou fazer um levantamento de todos os meus alunos. Pessoal, vai acabar a minha aula aqui, eu vou abrir uma outra aula, mas eu prometo a vocês que a gente não vai estender muito mais não, tá? Para não ficar muito pesado para vocês. Eu vou fechar aqui agora, e aí eu vou parar aqui, eu vou encerrar, e vou reenviar um convite para as duas salas, tá? E a gente vai ficar aí mais